Durante a construção da EAP, ou até mesmo do desmembramento para uma estrutura analítica organizacional, nós não só desenvolvemos as estruturas, como também desenvolvemos layouts, que são as maneiras dos dados, das informações aparecerem para nós dentro de formas padronizadas e mais rápidas de acesso, dentre tantos dados que nós temos. Então, como é que nós aceitamos, como é que nós codificamos esses layouts? Ou pelo item de menu, ou diretamente pelo ícone que tem na área de trabalho do aplicativo. Vamos verificar isso na própria ferramenta. Item de menu, View, Other, Layout. Ele pula direto para a tabela de layout. Ou, se nós viermos por aqui, Layout, mandar abrir, nós chegaremos na tabela de layout. Nessa tabela nós podemos criar outro layout, mas aqui é meio difícil. Podemos copiar outro layout, apagar, retirar, eliminar os layouts que nós não queremos, renomear, rearrumar os layouts que nós já desenvolvemos, editando, codificando ou até mesmo dando uma anotação de documentação. Aqui, dentro dessa coluna, é que ficam os registros de informação da construção, quase que em XML, desse conjunto de informações e sua disposição. Bom, aqui nós temos então o layout, terminamos esse pequeno intervalo e voltamos para o nosso assunto, que especificamente se refere à listagem das atividades, identificação das atividades, identificação dos atributos das atividades, classificação, ou seja, todo o detalhamento das atividades necessárias. Aqui nós temos 3 painéis, conjunto de dados esquerdo, conjunto de dados direito e o diagrama de Gantt aqui. Uma lista aqui do lado, no nosso material didático está bem mais completo, mas já dá uma ideia de quantos atributos nós vamos trabalhar, pelo menos aqui, para desenvolver o começo do nosso cronograma. Estamos listando as atividades e a seguir vamos sequenciar as atividades já definidas e caracterizadas pelo nosso trabalho. Um dos atributos é o tipo de atividade. Nós vamos comentar aqui que as atividades podem ser de tipos como duração fixa, produtividade, e aí a duração da atividade, da tarefa, vai depender da produtividade dos elementos envolvidos. Nós temos também a atividade, o item chamado Hammock, que é uma atividade cuja duração não é definida por si, mas é definida por um conjunto de trabalho externo, onde essa atividade Hammock atua como supervisora, acompanhadora, monitoradora, qualquer atividade que esteja a reboque de outras atividades. Dentro do projeto, nós podemos ter, além de duração, productivity e Hammock, ou seja, duration, productivity e Hammock, nós podemos ter também atividades do tipo switch e do tipo trigger, que serão abordadas mais na frente. São atividades também que trabalham o entendimento de fluxo, de produção, mas com um outro tipo de comportamento. Dentro da mesma linha que caracterizamos atividades, podemos caracterizar no aplicativo o marco. Por enquanto aqui vamos nos deter em atividades desses 3 tipos. As atividades são aquelas que produzem o trabalho que vai, de fato, produzir esse produto. Temos, então, aqui vários produtos e somente embaixo desses produtos é que nós teríamos razão de colocar atividades produtoras. Então, primeiro produto, menor pacote de produção. Segundo, vamos colocar aqui, na parte de produção, que é mais concreto, algumas atividades de construção, de produção, de desenvolvimento. Botão direito, eu posso incluir uma nova atividade.
ou simplesmente, e ela nasce na cor branca, ou simplesmente eu posso apertar a tecla INS e ir colocando as atividades que já foram listadas dentro da estrutura, dentro de cada pacote de trabalho que foi desenvolvido. Estou usando a tecla INS, e se eu quisesse copiar um conjunto de atividades, e colocar embaixo de um pacote, eu poderia colar um nível abaixo do pacote. Novamente, se eu quisesse colocar atividades embaixo de um pacote, nova atividade, ou inserir, colar novas atividades, um nível abaixo. E nós temos aqui um nível abaixo. Então, nós temos Ctrl X, em cima do pacote, Ctrl D. Novamente, copiar, embaixo do pacote, colar um nível abaixo. Por que aparece essa mensagem de código único? Porque nós, código único, então, code. Vamos procurar aqui o code. Code. Porque nós estamos copiando e colando. E ele copia exatamente a mesma informação 10, 10, 11, 11. Mas o código de identificação da atividade, como nós já falamos, é único. Então, um dos atributos que nós temos que tomar conta, prestar atenção, é o atributo codificação. Aqui nós não vamos dar muita atenção para ele, embora cada atividade nasce com uma codificação por projeto, por contrato, por regra interna. Aqui eu vou esconder isso e vou me preocupar com o nome da atividade. Código da EAP, ela herda em função do pacote que ela produz. É um atributo. O identificador, como nós já vimos, é um elemento que garante que cada linha, cada atividade aqui dentro é única. Temos a descrição, que no caso aqui é o nome da atividade, ou se preferir, o nome é o nome simplificado, e poderíamos ter uma descrição. A descrição estaria no campo notas. Eu já estou alterando esse layout, então provavelmente eu teria que gravar um layout específico novo, chamado alguma coisa do tipo atividades, cadastro de atividades, ainda que dentro da estrutura analítica do projeto. Quando eu procurar outro modo de visão, outra informação, eu vou encontrar outras informações. Aqui eu estou preparando a minha visão para ver também as atividades com esses atributos. O primeiro eu já mostrei e eu escondi. O segundo é o código da EAP, para mostrar que ela herda essa característica única de identificação. O nome dela, a descrição. E aqui o gerente ou responsável aqui do produto. Eu poderia eliminar esse aqui, porque não faz parte dos meus atributos ou das minhas escolhas, e posso colocar aqui um campo que representasse o responsável pela atividade ou coisa parecida. Nesse caso, eu poderia criar um campo de responsável da produção. Então, responsável da produção seria mais um atributo texto, que, claro, vai ser utilizado para classificar aqui nome do responsável ou coisa parecida. Aqui eu tenho um biombo, no caso 2, onde o outro esconde a área gráfica, mas eu posso dividir as informações dentro de um modo de trabalho que seja mais confortável. Outro atributo que nós temos que ver aqui, importante, é o atributo, dentre várias informações, o ASAP-ALAP.
nós vamos falar sobre tipos de atividades que começam o mais cedo possível e atividades que podem começar o mais tarde possível. Outro atributo importante também é o volume a ser produzido. E nesse caso, eu vou colocar nesse lado do painel, nesse lado direito do painel, essas duas informações. O volume a ser produzido pela atividade e a unidade de volume produzido. Volume produzido, remaining. Temos o real, o acumulado e o restante. Sempre trabalhamos em planejamento com o volume restante aqui, o volume residual. Nesse caso, como nada foi produzido, o volume residual é o próprio volume a ser produzido. Volume a ser produzido e a unidade de volume a ser produzido. Significa dizer que, se nós não temos o entendimento de quanto temos que produzir nessa atividade e qual é a unidade de medição, jamais poderemos medir. Se não podemos medir, não podemos saber quanto deveria ser produzido na métrica. Não temos métrica de referência para métrica de comparação e, consequentemente, o controle vai ficar muito dificultado. Não falamos em percento de produção. O percento é uma consequência da produção e não a origem da informação. Aqui, então, o volume remaining, o volume residual, o volume planejado é alguma coisa prevista por essa atividade. E aqui você tem as unidades, 5 unidades já definidas. Percentual, quilograma, metro quadrado, metro cúbico. Vamos aqui apenas simular que as nossas atividades de produção aqui estejam muito ligadas em produção de metro quadrado. Parede, metro quadrado, todas as paredes aqui estarão ligadas a metro quadrado. E eu vou preencher diversos volumes aleatoriamente e diversas unidades para nós ganharmos tempo, mas entendemos que os atributos estão aqui para serem utilizados de forma real. É possível observar aqui que eu coloquei aleatoriamente várias quantidades, mas também coloquei uma unidade que não estava previamente definida na lista. Eu posso colocar então aqui qualquer unidade necessária. Estou trabalhando ainda nos atributos das atividades da produção. Não estou trabalhando ainda no gerenciamento. E aqui, sobre atributos, nós já colocamos 2 atributos importantes, que é o volume e a unidade. Temos também um atributo que é relevante quando a gente entende tipos de atividade. E aqui eu vou colocar o DPH. DPH type. DPH type, o tipo DPH. Duração, RAMOC e produtividade. Nós temos que definir qual é a característica da atividade que nós vamos trabalhar aqui. Será que nós temos atividades que a duração é fixa e os recursos trabalham para alcançar a meta? Ou temos atividades que são do tipo productivity, ou seja, dependendo da produtividade daqueles que estão trabalhando, o tempo é maior ou menor de execução. Então, aqui nós temos estimativas análogas ou estimativas conceituais, e aqui nós temos estimativas paramétricas. Duplo clique, você escolhe entre RAMOC, entre Duration e também Productivity. Já temos uma coleção de atributos, estamos aqui, é melhor eu preservar, salvando no projeto como um modo que já está guardando não só os atributos, como a sua disposição nos painéis e escondendo aqui esse biombo para não mostrar a área gráfica dos elementos aqui, não mostrar que a representação gráfica começa a surgir aqui. Vamos às anotações, estão aqui.
Datas impostas. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna de datas impostas. O que são datas impostas? São restrições que nós vamos ver mais adiante, mas eu vou colocar aqui já para deixar claro que temos inícios que estão firmemente comprometidos. Então, é start, não antes de. Start, não antes de. E também tem o término, que é o finish, não depois de. Isso nós vamos observar mais na frente, mas eu já vou colocando aqui para mostrar os atributos. São inúmeros atributos que nós temos que monitorar e temos que preencher para garantir que o cronograma saia dinâmico, que o cronograma saia completo e saia representando um modelo bastante real. Início não antes de e término não depois de. A programação e o agendamento é dinâmico, mas existem características de trabalho e de agendamento que dizem que restrições desse tipo podem acontecer. São restrições, são atributos, já estão aqui anotados. Outra coisa que a gente pode colocar como atributo importante é prioridade. As atividades são executadas e, em caso de dúvida, disputa, falta de recurso, preferência, a prioridade aparece como um elemento importante para a tomada de decisão automática do agendamento ou para a decisão do planejador ou da equipe quando faz a avaliação do planejamento do cronograma. Então já temos aqui alguns elementos, atributos da atividade. Percebe que bastante mais atributos, não acabamos, mas são bastante mais atributos que nós tínhamos quando falávamos em produtos. E a ferramenta permite cadastrar esses atributos todos e outros que não existem quando você trabalha campos definidos pelo usuário. Quando nós damos um duplo clique na atividade ou chamamos as propriedades da atividade, nós encontramos um quadro de campos. Esses campos que a gente escolhe e coloca nas colunas, eles também aparecem aqui agrupados em conjuntos específicos. Então, aqui na Activity 1, nessa atividade 1, poderíamos colocar um nome, uma codificação, as restrições que nós comentamos de início e fim, unidade de volume produzido, assim como o volume, a prioridade dela, dentre diversas atividades, qual é a prioridade que nós estamos dando para ela, em caso de seleção de empate, em caso de dúvida ou de disputa, de recursos ou de materiais. E quando a gente coloca aqui 1000, ela já preenche o campo das colunas. As colunas são os campos são apresentados em forma de planilha, os campos também estão apresentados aqui para preenchimento em forma de conjuntos afins. E aqui nós falamos também de splittable, scalable e continuous. Eu vou colocar esses três campos aqui, o splittable, o scale e o continuous, para ver qual é a sua importância e para já deixar ele pronto para quando for necessário preenchermos dentro desse layout atividade. Vamos ver aqui splittable com S, scalable, splittable e continuous. Continue com C. Marquei todos eles e show and close. Eles já nascem com um ajuste, né? Então temos que entender esse ajuste. Para arrumar todos esses campos, eu posso vir em Edit e fazer um Ctrl+Shift+W ou um Auto-Fit All Columns. Então arrumamos, ganhamos espaço e temos... Bom, se nós mexemos, criamos campos, é bom colocar uma preservação desse modo para não perder o trabalho já feito. Aqui diz que essa atividade não é contínua, ou que não é scalable, ou que não é splittable.
Continuous é contínua. Scalable é escalável. Splittable é divisível. Estranho, continuous e divisível? Vamos dar uma olhada nessa ideia, mas sem fazer nada por enquanto. Scalable é quando você copia uma atividade que traz em si recursos, volumes a produzir e copia e cola. Copia e cola, ou repete. Ele pergunta, você quer que o número 1 seja substituído por outro símbolo para que o prefixo ou o sufixo da identificação dessa atividade se mantenha íntegro? Por outro lado, a atividade copiada, vamos copiar o volume, a duração, o dinheiro, o consumo de material multiplicado por 5. Ou seja, se a gente tinha uma atividade que fazia 300 metros cúbicos, no nosso caso aqui é 300 toneladas de alguma coisa, se nós multiplicarmos isso por 5, a próxima atividade fará 1.500 toneladas, com uma duração 5 vezes maior, com um custo 5 vezes maior e com um consumo de material 5 vezes maior. Então, se ela é escalável, se ela é multiplicável, então, quando copiar e colar, ela já permite esse automatismo. 10 metros disso, mais 100 metros de produção da mesma coisa, fica mais fácil assim, mas também fica claro que nós estamos trabalhando dentro de parâmetros, dentro de métricas que no futuro serão muito importantes para a nossa medição e controle, e até tomada de atitude. Scalable, então, fica claro. Splittable é que se nós estivermos fazendo essa atividade, que são 300 toneladas em algum tempo, com algumas pessoas ou alguns equipamentos, e faltar equipamento ou faltar em algum determinado período profissionais, sendo ela splittable, a atividade poderá ser agendada interrompendo o seu trabalho durante o tempo em que o recurso não está disponível. Splittable faz com que a atividade, ao invés de ser trabalhada ininterruptamente, possa ser programada e trabalhada no agendamento, parte agora e parte depois, e outra parte depois, e mais uma parte depois, quando estiver com os recursos de produção necessários. Splittable, então, ajuda muito em atividades que podem ser splittable. Escavação poderia, de repente, ser uma atividade interrompível. Uma pavimentação poderia ser uma atividade interrompível. Talvez uma cirurgia cardíaca não pudesse ser uma atividade interrompível e, com isso, outras coisas serão adiadas e não ela será dividida na disputa de recursos. O parâmetro existe, o parâmetro está aqui e na hora certa o planejador vai ativar sim ou não, dependendo das características desta atividade. Nem todas são iguais. E Continuous prevê que ela comece sempre na primeira hora útil do dia. Se ela está sendo programada e agendada, e ela começaria após as 13 horas de um dia de jornada de trabalho, marcando yes, ela passa a começar na primeira hora útil do dia agendável, do dia programável. Isso pode ser interessante para atividades que devem começar na jornada inicial, e aí é um recurso a mais, é um atributo da atividade também a mais, que pode ser utilizada e manuseada pelo operador. Por fim, poderíamos dizer que
Outro campo muito interessante, muito conveniente, é o campo Folders, ou Folder, porque ele permite que nós guardemos várias informações dentro de uma caixa de fácil resgate. Vamos dar uma olhada nesse campo através do propriedade. E o campo Folders acaba de chamar a atenção aqui que ele passa a ter o nome de References. Então eu não vou encontrar o campo Folders, eu vou encontrar o campo Reference. As versões do aplicativo mudam bastante frequentemente e com isso eles renomeiam ou procuram adaptar para minimizar a confusão com outros campos ou até mesmo com campos novos. Reference é com REF, Reference, to Documents and Sites. Então está aqui. Já e de forma idêntica ao que nós já falamos, é possível, dentro desse campo, abrindo, colocar documentos, pastas, links, que vão levar à determinação de características, catálogos, de processos de produção da atividade, nesse caso aqui, atividade 01. Aqui eu duplo clique, eu escolho um arquivo. Vamos escolher esse arquivo aqui. Depois eu posso editar. Eu posso colocar mais elementos, até mesmo para fazer uma escolha entre vários documentos, numa lista pop-up que aparece para nós. Adicionar outro documento. Podemos colocar um nome também de referência para a escolha do pop-up. Vamos ver se eu consigo colocar o segundo documento dessa atividade, da descrição dessa atividade. Bem aleatório. Então nós deveríamos ter dois documentos aqui. Ou seja, quando eu fizer aqui dois documentos, selecionar ou não para incluir mais um, selecionar para escolher o documento. Dois documentos. E aqui você buscaria o próprio arquivo. Aí já abriu um arquivo, já abriu outro arquivo. Abriu os dois arquivos, um e outro arquivo que eu tinha colocado como referência dessa atividade. Então, a pasta de referências também é muito útil. Mais uma vez, preservando o layout, temos todos os campos na ordem que nós queremos, na sequência que nós definimos. E agora, quando nós sairmos dessa forma de verificar dados e formos para a nossa antiga EAP, nós vamos encontrar a EAP com todos os campos que nós tínhamos. Especificamente aqui, chama a atenção que as atividades vieram também. Que outros ajustes nós podemos trazer para o layout? Se nós pegarmos Gantt, ajustes, nós vamos ver que nesse modo de Gantt, quer dizer, Gantt de atividade, nós temos vários ajustes aqui em Gantt, ajustes. Vamos dar uma olhada aqui. Eu posso ajustar aqui de modo que eu não veja as atividades. Não ver as atividades, mas vejo as fases e vejo os marcos. Então eu vou dar um aplicar aqui, não vejo mais as atividades. Bom, nesse modo, nesse layout, eu ajustei a minha estrutura de Gantt de atividade para não ver atividade, porque eu estou falando em EAP.
Se isso aqui está legal, eu vou gravar esse layout como está, porque quando eu for para outro lugar, eu quero ver atividades. Vou ver atividades, seus atributos que eu escolhi, preencherei, farei verificações, mas quando eu voltar para EAP, eu quero ver EAP. Então, eu não vejo as atividades ou os marcos. Se eu abrir isso aqui, eu vou ver os pacotes, mas não vejo as atividades. Se eu olhar para EAO, a estrutura analítica organizacional, eu estou vendo um monte de atividade perdida fora da estrutura. Bom, eu não quero ver as atividades. Eu vou, nesse layout, ajustar para não ver atividades. Também não quero ver milestones. Então, ok, aplico, ok, e preservo esse modo. Nesse modo EAP, eu veria EAP e os marcos. Mas eu não quero ver os marcos, nem a marco, nem a atividade. Então, eu tenho que eliminar marcos e atividades. Ok, embora não tenha nenhum, vou preservar o modo para não perdê-lo mais. E quando eu for para o modo de atividade, mais uma vez repetindo, eu encontro todas as atividades e os seus atributos, que no momento escolhemos apenas esses, são suficientes. Dou uma ajustada aqui, mais uma vez, nas informações, organizo, preservo o layout, e o meu projeto agora possui 4 modos de ver informações e tenho 2 estruturas para avaliar as mesmas informações. Então, nesse caso aqui, eu acho que nós já falamos sobre as atividades, a inclusão das atividades e também falamos de como filtrar modo de estrutura, só estrutura, modo de atividades estruturadas, também mostrando as atividades estruturadas. Agora, se eu fizesse um modo só para ver atividade, e será útil no futuro, eu vou colocar aqui um modo novo, chamado atividades e marcos, apenas. Só que nesse caso eu não quero ver partes produzidas, eu quero ver só atitudes e atividades produtoras. Então, settings, dentre os vários ajustes, eu vou pedir para não mostrar as fases. Só quero mostrar atividades e marcos, e os produtos ou pacotes eu não quero ver. Ok? Não vejo mais os produtos, mas eu preciso preservar esse modo, de modo que esse modo seja só para atividades e marcos. O outro é para toda a estrutura tradicional de composição, produção, produto, pacotes entregáveis e projeto.